Então, vamos lá começar a nossa terceira aula sobre mentalidade. Então, vamos passar esses dois aqui, que é o que me apresenta a academia e me apresenta. Já vamos direto ao assunto. Olha, a gente então no primeiro encontro falou sobre a base de tudo, que é o que a gente quer, o objetivo. No segundo encontro, a gente falou sobre estrutura. Então, agora a gente vai falar sobre a mentalidade. O que que é essa mentalidade? É para eu poder colocar em prática tudo que está escrito ali na estrutura. O que mais impede a gente de fazer os nossos movimentos é a nossa mentalidade. E aí, deixa eu esclarecer uma coisa, gente, sobre quando eu falo mentalidade, né? Então, as pessoas falam mudança de mindset, e aliás, tem um livro que algumas pessoas aqui já até conhecem, que já comentaram comigo, que ele é incrível, incrível, incrível. É da Carol, esqueci, eu não sei falar o nome dela, o sobrenome dela, mas ela fala sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento. É um livro incrível, incrível. E aí, é um termo que está sendo muito usado, mindset, mindset. Eu vou traduzir de uma forma bem geral, né? Mindset é quando você pega o que você está aqui no mental, no teu campo mental, e une com o teu emocional. Quando eu penso alguma coisa, eu não sei se você já percebeu, né? O que que será que vem primeiro, pensamento ou sentimento? Será que é o ovo ou a galinha, né? Mas o que que acontece? É infinitamente rápido. E eu só consigo sentir algo se primeiro eu pensei. E aí, essa questão, ela não é consciente a todo momento. A gente não está consciente a todo momento dos nossos pensamentos. Se a gente tivesse consciente a todo momento dos nossos pensamentos, a gente ia pirar mesmo, que são milhares. Então, é impossível, graças a Deus, existe uma inteligência gigante dentro, né? E a gente não consegue ouvir todos os nossos pensamentos. Então, tem os pensamentos recorrentes. Esses é o que a gente mais precisa prestar atenção, porque a nossa vida está sendo regida por essa recorrência. Então, eu primeiro penso e depois eu sinto. Então, e dá a impressão às vezes que, nossa, primeiro eu sinto alguma coisa e depois eu, nossa, o que que eu estou sentindo? Alguma informação, alguma caixinha, alguma memória, por alguma razão, um cheiro, um visual, alguma coisa aconteceu que te fez naquele momento você sentir algo. Mas primeiro passa por aqui, pelo consciente. Só que às vezes esse consciente, né, essa informação, esse acesso de memória, ele não é tão consciente, não está não claro para você. Não está claro, mas está em você. Não tem como, gente, não existe como a gente reconhecer alguma coisa que não está na gente. É impossível, não tem como. A gente só reconhece aquilo que está na gente. Até porque, por exemplo, ó, vamos supor, conhecemos uma pessoa. Todo mundo conhece essa pessoa. Cada uma aqui, naquela 10 minutos de conversa com essa pessoa, cada uma vai ter uma percepção da mesma pessoa. E a pessoa falou a mesma coisa, mas cada uma vai ter uma percepção. Gostei, não gostei, legal, chata, inteligente, burra e tal, e aí vai. São percepções da mesma pessoa, falou a mesma coisa, idêntica para todas nós, mas como que a gente enxerga o que ela traz para a gente está de acordo com a nossa percepção. Nossa percepção tem toda a nossa carga, nossa memória, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo. Percebe como o que que eu estou querendo dizer para vocês sobre a mentalidade? Para vocês poderem entender que tem essa questão do que eu percebo, o que eu percebo tem a ver com tudo que está em mim já, o que eu trago para minha, passa pela minha consciência, a informação, aí eu vou sentir, eu vou perceber alguma coisa em relação àquela pessoa, àquela coisa, àquela situação. E é assim que a gente lida para poder sair do ponto que a gente está hoje e ir para outro. É de acordo com aquilo que a gente acredita que consegue, que dá conta, que merece, que se permite. Tem tudo a ver com crença. Parece meio, nossa, precisa acreditar? Sim, se a gente não acredita, a gente não faz. Porque eu faço alguma coisa, como eu já comentei nos outros, necessidade, medo ou desejo. Tá tudo conectado à crença, mas pode ser uma crença de necessidade, uma crença de medo. Se eu não fizer isso, algo acontece.
então eu acabo fazendo. Eu tenho uma necessidade muito grande, então eu vou precisar fazer, eu tenho consciência dessa necessidade, ou eu tenho um desejo muito forte. E o desejo é o mais difícil da gente se alimentar, porque a necessidade vem antes. Só lembrar lá da pirâmide de Maslow, né? Pirâmide de Maslow é aquilo que mostra que eu preciso de teto e comida. É assim que. Mas isso aqui é muito. Quando eu não tenho teto e comida, que é o básico da sobrevivência, é muito difícil eu ir para outros níveis. Muito difícil. A gente sair desse patamar aqui para outros níveis. Quando eu saio desse patamar aqui e vou para outro nível, né? Então percebe como é muito o emocional? Muito. Só que eu preciso suprir essa necessidade. É quando eu saio dessa necessidade e começo a ir para outros níveis e a trabalhar pelo desejo, eu preciso trabalhar muito essa parte da mentalidade. Porque depois que eu supri o basicão, aí eu tenho outras necessidades. A gente tem várias necessidades. Só que ao desejo, não somos treinados para buscar o que a gente quer, o que a gente gosta. A gente é treinado para fazer o que precisa, sempre, sempre e sempre, e não o que a gente gosta. E aí vem, N, já falei na outra também, adulto faz o que gosta, criança, desculpa, adulto faz o que quer, criança faz o que gosta. Não é assim. A gente tem que dar um novo significado para tudo isso. E é isso que a gente vai falar muito aqui na mentalidade, para começar a aguçar os nossos desejos e vontades. Olha que interessante. Se a gente fizesse um pequeno exercício muito rápido, papel e caneta na mão, e fala assim: olha, descreva aí rapidamente a casa dos seus sonhos, o carro, a viagem, coisas materiais que você assim gostaria demais. Entre o momento daquilo que você está pensando e o momento que você escreve, já diminui. Tudo bem que para algumas pessoas é, não dá muita bola para carro, então tanto faz o carro. Mas de repente a pessoa tem um sonho de ter uma casa que é numa chácara e tem um super terreno gigante, aí tem pomar e tal. Isso custa. Não é porque é mato, é simples, né? Teoricamente, como as pessoas falam, eu só quero morar perto do mato. Gente, uma fazenda custa muito mais que um apartamento bacaninha. Então, assim, sabe? Então, vamos falar do que realmente gostaria. O momento entre o que eu gostaria e eu colocar no papel, impressionante como já diminuiu o tamanho do sonho. E aí eu queria entender se a tinta da caneta, o papel que você colocou, vai mudar alguma coisa e custa menos ou mais colocar lá uma casa de 10 milhões ou uma casa de 1 milhão na hora de escrever? Não muda nada, não custa nada. O que limita a gente de fazer isso é o que a gente sente, a gente se permite, só. Então, por isso que sem trabalhar a mentalidade, tudo que você vai organizar para poder alcançar seu objetivo, fora que quando você trabalha a mentalidade, você começa a buscar mais daquilo que você busca hoje. E se não fosse, gente, se não fosse as pessoas doidas, loucas, ousadas, a gente não teria quase nada, não teria evoluído, teria o básico. Ontem eu passei, estava aqui em Londrina, andando aqui por aqui. Aí passei, tinha uma casinha de madeira, madeira, não sei ainda como sobrevive. Muito antiga. Eu falei, nossa, isso aqui tinha que ser até tombado, né? Porque é uma coisa muito histórica. Daqui a pouco a gente nem lembra mais como isso funciona. E aí, o que que a gente pode imaginar um pouco e entender de lá para cá? Coisa bem básica. As pessoas construir. Se ela tá ali, tá durando. Imagina o chuva e tudo. Como que aquilo lá tá em pé ainda? É meio estranho, assim, para mim isso. Né? E aí, quando a gente para pensar um pouco, antes as pessoas faziam coisas, e tem um ditado que os antigos falam, que eles faziam coisas para durar, que hoje é tudo muito perecível. Eu entendo isso e concordo que tem algumas coisas que a gente realmente descarta com facilidade, mas antes não tinha mobilidade como tem hoje. Antes não tinha facilidade de fazer dinheiro como tinha hoje. As pessoas tinham meia dúzia de tipo de emprego, meia dúzia de tipo de faculdade, acabou.
E o momento que você agarrou aquele trabalho, aquela coisa que você tem, é para sempre, não tem como pensar em coisas diferentes. A informação era, gente, quando chegou o rádio, antes da TV, as informações começaram a ser propagadas. Como que você sabia de alguma coisa alguns anos atrás? Eu nem estou falando de muito. Como que a gente sabia? Por rádio, quem tinha rádio, e algumas rádios e uma transmissão muito fula. Depois veio TV, aí jornal impresso. Mas a gente consegue imaginar também que todas essas informações chegavam para a gente já filtradas, manipuladas, organizadas para a gente ser preparado para receber aquilo. A gente não tinha acesso a buscar a informação. Você ligava a TV e escolhia o canal, mas você não pesquisava. A pesquisa era Barça, entre outras coisas. O que que aquilo te trazia de informação? Algo pronto. Hoje, as pessoas falam, o algoritmo, a rede social critica, tem um lado ruim, como tudo. Assim como o dinheiro é bom, pode ser ruim. Uma religião pode ser boa ou ruim, tudo. Acontece que a questão é o que eu pesquiso, o que eu estou querendo para mim. Hoje é maravilhoso, a gente tem acesso a muita informação. Então, a nossa mentalidade, ela ainda está muito, muito, muito presa em tudo aquilo que a gente já viveu, na falta de mobilidade, falta de recurso. E nas limitações que a gente agora, como uma geração, eu vou falar dos 30 mais, a gente tem muita carga ainda negativa de tudo isso. E a gente precisa se libertar. Tem várias terapias para isso, mas a coisa mais simples chama-se papel e caneta. Mais barato e mais simples a gente poder fazer alguma libertação. Eu vou passar algumas coisas que em alguns momentos eu já falei, mas que é muito importante a gente relembrar e se conectar. Sempre, gente. Essa imagem aqui é a minha imagem âncora. O que que é imagem âncora? O nosso cérebro, quando ele bate o olho em alguma coisa, ele lembra de alguma outra, né? Então, você bate o olho em alguma coisa, poxa, essa planta aqui, minha avó tinha na casa dela. As nossas memórias através do visual. E aquilo pode ser positivo ou negativo. Você pode lembrar, nossa, como era gostoso tomar café com a minha avó, tal, porque você viu aquela planta, abriu várias outras questões aí na tua mente. É uma imagem âncora. São coisas que reflete aí para você e abre caixinhas. Quando eu vejo isso aqui, isso me ajuda a sustentar o desconforto da mudança e me ajuda a entender que eu só, se eu coloco uma semente num solo que não está preparado, ou ela não vai germinar, ou eu vou ter muito mais trabalho para fazer essa semente, né, dar no couro aí. Então eu preciso preparar meu solo, que é a minha mentalidade. Aí eu coloco a semente, que é o quê? É o que eu quero, o meu objetivo. Coloco a sementinha ali naquele solo que eu estou preparando. E a estrutura que é o passo a passo é o que eu vou fazendo no dia a dia para poder alimentar essa semente e ela ir criando corpo e crescer. Eu preciso ter essa imagem na minha mente e saber que leva tempo. Agora, o tempo que leva está muito mais conectado com a minha mentalidade do que com a minha ação. Não é a ação que resolve tudo, gente. A ação é o último passo, o último. Antes da ação vem todo o nosso preparo. E o preparo é o passo a passo que eu preciso caminhar e a minha mentalidade para poder executar esse passo a passo. Depois eu saio fazendo. Antes de sair fazendo, eu tenho que fazer todo o preparo. Tudo na vida é assim. Construir uma casa é assim, fazer um bolo é assim, conversar com alguém é assim. Eu não sei vocês, mas eu me preparo com frequência para falar coisas desafiadoras, porque eu tenho em alguns momentos, uma paciência desse tamanho para poder falar coisas que eu acho muito óbvias, e se eu não me preparar, eu vou falar de uma forma que não vai ser legal. Então, até para um diálogo a gente se prepara. A gente pensa no que vai falar e prepara a emoção, putz, porque pode vir de tudo ali. Percebe que tudo é preparo na vida? E aí, olha que coisa, você controla o resultado depois da sua ação? Não. Mas quanto mais eu me preparo ali, melhor vai ser meu resultado. Então, ancora essa imagem com essas informações que eu trouxe para vocês, porque isso aqui é o basicão da mentalidade. Depois disso, tem uma outra coisa que
Acho que eu não contei nessas aulas, mas algumas pessoas já conhecem essa história. O que que é, olha como a gente está sempre muito cheio. A maioria das pessoas que se conectam comigo gostam muito de conteúdo, gostam de informações, de estudar, de ler, né? É meio viciadão nisso. E tem uma parte bacana, mas se eu não esvazio, eu não consigo colocar mais. Tem um limite tudo isso aqui. E essa historinha, de forma bem rápida, eu aprendi isso com a professora Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa, eu adoro filosofia. Ela contou, mas só que não é dela, essa história já é bem mais antiga, né? Ela que conta. Então, tinha um discípulo que estava procurando pelo mestre, e ele rodou, rodou muito, várias montanhas e tal, até que ele conseguiu encontrar esse mestre. Imagina você no momento que você encontra aquela pessoa que você admira muito, você tem mil coisas para perguntar, para aprender com ela, de repente você está diante dela. E aí, quando esse discípulo chegou diante do mestre, o mestre recebeu e começou a colocar um pouquinho de chá numa xícara para receber esse discípulo e conversar com ele. E o discípulo eufórico começou a falar, 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 falar sem parar. E aí começou a transbordar o chá da xícara. Ele falou: Mestre, está transbordando o chá. E aí o mestre falou para ele: Olha, é desse jeito que você está. Não cabe mais nada. Eu não tenho nada para te dizer, porque você tem tanto. Já tem tanto, como que cabe alguma outra coisa? Você está transbordando. Primeiro você precisa tirar e esvaziar para poder caber algo que eu tenha para te falar. E é assim que a gente muitas vezes está. Então, o que a gente sabe sobre foco, sobre consistência, sobre percepção de tempo, todo mundo já tem meio que um conceito. E às vezes, ou muitas vezes, são esses conceitos que estão destruindo você de se preparar. As pessoas, por exemplo, vocês vão ouvir aqui, mas vou antecipar uma das coisas. Foco. Foco não é natural do ser humano. Não é natural, não faz parte da nossa natureza ter foco. Para ninguém. Eu sou TDAH, minha filha, parabéns, você é TDAH. Tá com um pouquinho mais de dificuldade. Mas eu também, que não tenho TDAH, tenho muita dificuldade de focar, porque foco não é natural. Acabou. Então, se não é natural, eu preciso fazer o quê? Treinar. Por que que ele não é natural? Porque foca a atenção direcionada. A natureza do ser humano é a atenção alternada. E é o que salva a nossa vida. Vocês estão me ouvindo aqui, tá? Então vou falar uma coisa um pouco trágica. Faz de conta que, tipo, tem uma bomba aí perto da casa de vocês. Vocês ouvem, bah, um estouro. O que que vocês vão fazer? Eu acredito que sair correndo, alguma coisa assim, para se proteger. E, gente, é isso que faz a gente, graças a Deus, sobreviver. No farol, quem dirige? Você dirige por você ou por todo mundo? A gente dirige por todo mundo. Não tem como. Está olhando a todo momento. Se você só olhar para frente, não olhar para mais nada, vai morrer e vai matar alguém. Então, a atenção alternada é um recurso nosso maravilhoso. E aí, quando eu preciso colocar energia numa única coisa, eu preciso dar comandos. Então, eu não sei qual informação você tinha sobre foco, mas ter essa informação agora pode ser algo que mude toda a tua estrutura aí no dia a dia de entender. Se eu não estou focando, é porque eu não estou direcionando. Só isso. Tem nada de errado comigo. E várias outras coisas que a gente precisa começar a entender que se cada um, como eu falei, você chega e conhece uma pessoa em 10 minutos, cada um tem uma percepção dessa pessoa, cada um tem uma percepção da própria rotina, cada uma tem uma percepção de várias coisas que a gente tem na nossa vida. Mas a gente aprende a ter uma percepção muito coletiva. É importante ter uma noção geral de como as coisas funcionam, saber sobre as regras. É óbvio, a gente vive numa comunidade, a gente precisa estar de acordo com essas regras. Mas são regras assim, gerais, bem gerais. E a gente acaba colocando essas regras para dentro da nossa rotina pessoal, profissional. Então, presta atenção no que já está muito transbordando e não está cabendo coisa nova aí na tua vida. Isso aí seria um mindset fixo que eu falei para vocês. Eu preciso esvaziar para receber o novo.
E uma outra coisa que não é frase de pessimista, mas é muito realista, que antes de melhorar, piora. Ah, sempre. Sempre. Mas que piora é essa? Não é uma piora tipo de coisa ruim. É porque está mexendo com aquilo que já existe. Está mexendo. Você tem um padrão A e agora você vai ter um padrão diferente. Para mudar padrão, não tem como não ter um tumultozinho, né? Se você mora numa casa que tem dois banheiros, você vai reformar um. Poxa, você tem outro banheiro. Ninguém vai ficar sem fazer um, dois e tomar banho. Mas se você está acostumada a ter dois banheiros e você tem uma casa com quatro pessoas e um está interditado para reforma, porque para ficar muito melhor, você vai passar um período aí de um perrengue danado. E não tem nenhum problema, gente, pelo amor de Deus, tá tudo ali. Você tem tudo que você precisa, mas você estava habituada com certo conforto e para algo melhor. Você prefere deixar o azulejo todo quebrado e a descarga que você tem que ficar dando 10 vezes, né? Mas pelo menos tem dois banheiros, ou arruma logo essa tranqueira aí, daqui um mês fica tudo em ordem. Geralmente a gente fica na sofrência, vai passando o tempo, aperta aquela descarga e vai se acostuma com aquilo, porque, putz, ficar um mês sem banheiro, eu fico 10 anos com a descarga assim, mas não um mês sem banheiro. É a mentalidade? E aí sofre pra caramba, aquele um mês parece que é 10 anos. 2 meses depois que sofreu tudo aquilo, nem lembra mais. Já está curtindo ali o novo banheiro. Então, esse desconforto que a gente passa, sem ele, não tem mudança, não tem evolução, não tem. Quando você pega um copo, e aí tudo que tá, né, o suco, várias coisas, né, gente? Não fica lá embaixo o negócio, assim, geralmente você deixa paradinha ali a água com algum outro composto, tá, desce. Quando você mexe, ele faz toda uma turbulência. Então não tem como, quando você tem alguma coisa que está ali acostumado, você mexe, que seja para melhor, tem uma turbulência. E tá tudo bem. Eu só preciso ter essa consciência. Então, se antes eu tenho uma rotina X, agora eu vou organizar minha rotina, que é algo melhor, vai ter zona. Detox de guarda-roupa. É um saco, você tira tudo, você separa, dá um caos danado, e depois você fala até se arrepende, putz, por que que eu fui fazer isso agora? Dá trabalho, mas depois fica muito melhor. E quanto tempo, dividindo por partes, vamos supor que você tem quatro partes de guarda-roupa, você não precisa fazer tudo de uma vez. Mas se você pegar uma parte só, uma porta, né, que a gente chama, tem quatro portas, pegou uma porta para resolver. Você vai ficar mais que 4 horas? Eu acho que não. Tô até exagerando. 4 horas para arrumar uma porta de guarda-roupa, que é tirar, ver o que presta, o que não presta ali, guardar de novo, separar, tal. A pessoa fica anos e não arruma aquele guarda-roupa. Olha como a gente é doido de pedra e fica reclamando ali, que tá uma bagunça, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, mas não pega algumas horas da vida para colocar em ordem e parar de sofrer com aquilo. Percebe como é uma coisa muito maluca, mas é assim que a gente funciona. Eu estou dando exemplos muito simples, mas a gente faz isso com várias outras coisas, por isso que a gente não se move. Eu não, eu tô com preguiça, receio, e seja qual for, de passar por essa piora, que vai ser aquele momento de ter que despencar tudo e ter que arrumar. É desconfortável. Mas sem isso, esquece. Não, não tem como colher o que a gente quer colher. Mais uma questão da mentalidade, qual potinho que a gente fortalece. Eu até fiz um vídeo que eu coloco o feijãozinho em copinhos diferentes para poder mostrar isso visualmente. Se a gente for pensar, cada feijãozinho é um pensamento e a gente parar em algum momento, poxa, quantas coisas a gente coloca para ser mais possível e quantas coisas a gente coloca para se limitar, é muito mais na limitação do que na possibilidade, porque quando a gente pensa em alguma coisa que a gente precisa e quer fazer para um objetivo, vem mais as limitações do que as possibilidades. E geralmente a gente classifica em tempo, dinheiro e ajuda, de forma geral, que são os recursos mais relevantes da nossa rotina. Se são recursos, eu posso obter.
E como que eu obtenho um recurso? Construindo um planejamento, fazendo algo que precisa ser feito de acordo com aquele plano para obter o recurso. Então, tempo, dinheiro, ajuda são recursos. Tempo eu não crio como eu crio dinheiro, como eu proporciono ajuda, apoio, coisas para, né, receber dos. Não, mas eu organizo o que eu tenho hoje para ter a percepção que agora eu tenho mais tempo. As 24 horas não vão mudar cronologicamente porque você se organizou, mas a sua percepção vai ser totalmente diferente. O seu rendimento, ou seja, a sua produtividade, é totalmente diferente quando você passa a se organizar. Fala, nossa, eu tenho mais tempo. Não, o seu tempo está igual, mas a sua percepção que muda. E aqui está em branco, né? Por que que eu deixei em branco? Porque você pode pensar o que várias questões. Por que que é uma nova paixão que a Luciana está falando? Cada um pode ter a sua percepção. Eu vou aqui determinar uma nova paixão para vocês, depois vocês podem pensar em outras. Mas o que que é muito importante? Eu me apaixonar. E o que que é apaixonar? Apaixonar é aquela coisa que, meu, que tesão que é isso aqui para mim. Maravilhoso, eu quero mais, eu quero cuidar disso, eu quero caprichar. Quando a gente está apaixonada, a gente quer mais daquilo, a gente quer cuidar daquilo, não quer perder aquilo de jeito nenhum. E uma paixão que é muito importante a gente começar a cultivar é a nossa rotina. Porque a rotina é onde a gente passa a maior parte da nossa vida, não existe outro lugar a não ser a nossa rotina. A pessoa fala, eu sou nômade digital. Não tenho rotina, nunca estou num lugar. Tem rotina de nômade, mas tem. Rotina é o que a gente faz, a forma como a gente vive a nossa vida. Se é cada dia num lugar, se é todo dia no mesmo lugar, não importa, é rotina. As pessoas confundem rotina como rotina é algo chato, é algo que eu faço todo dia, a mesma coisa. Sim, todo dia eu estou num lugar diferente. É minha rotina. Eu gosto de estar cada dia no lugar. Isso é rotina. Percebe, não é? Que eu faço a mão toda segunda-feira e a outra pessoa faz a mão quando der, ambas têm rotina. Uma rotina esporádica, a outra é de fazer sempre a mesma coisa no mesmo dia. Então, entendendo isso, como que eu cuido dessa rotina para ela ser funcional? Ela precisa funcionar para mim e precisa me dar prazer. Não é só ser prática. A praticidade ela precisa existir. A praticidade é ordem. A praticidade é funcional, a praticidade me otimiza recursos. Agora, como essa parte prática também me dá prazer. No segundo encontro, eu falei sobre, não, no primeiro, sobre rotina e ritual. Então, quando você ritualiza momentos da sua rotina, isso te dá mais prazer. Precisa ter. E aí eu consigo ritualizar momentos da minha rotina usando ou não recursos financeiros, usando ou não mais tempo. Aí eu preciso o quê? De criatividade. Para ter criatividade, sem planejamento, eu não consigo ser criativo. Uma coisa, gente, muito importante sobre criatividade, né? Isso é tão comum, as pessoas que são mais criativas, as pessoas acham que criatividade está muito conectado com arte. Não. Uma pessoa super de TI, ciências da computação lá, tal, sabe? Super engenheira, super matemática. Quando ela arruma uma solução para algum problema, ela está sendo criativa. Você não consegue arrumar soluções para problemas sem criatividade. Criatividade é o quê? Criar algo. A partir de algo já existente, você melhora, pode ser isso, inovar, qualquer coisa. Então, para ter uma rotina mais dinâmica, mais alegre, mais prazerosa, vem através da criatividade. E aí, para eu criar, eu preciso estar com a mente esvaziada, relaxada. Então, eu preciso de planejamento para isso. Então, uma nova paixão já coloca aí rotina. E aqui, olha só, para falar sobre mentalidade, a gente teria que ter, assim, no mínimo, sem exagero, né? No mínimo, uns 10 encontros imersivos. Porque cada ponto do que a gente vai falar aqui é
Isso só falando para poder falar de conceitos, sem trazer práticas e tudo mais, que é muito amplo. Desenvolver uma mentalidade, saber quais são, né, os principais pontos dessa mentalidade. E mentalidade está muito conectado com habilidade. Mas primeiro eu preciso preparar a mentalidade para depois desenvolver a habilidade. Às vezes pode até confundir um pouco uma coisa com a outra. Mas a mentalidade é muito esse preparo para depois vir a habilidade. Aqui eu vou passar alguns itens. Mas como eu falei, a gente precisaria de muitos encontros e aqui a gente vai falar de alguns mais relevantes para esse momento. Então, o que eu não sei, eu posso aprender ou delegar. Isso tem a ver muito com a questão de que somos limitadas. Todas nós somos limitadas, e ponto final. O que não é limitado é a nossa imaginação, ela não tem limite. Agora, eu posso fazer tudo o que eu quero? Não, porque eu tenho limite. Como ser humano, nesse corpo que eu habito, eu não posso voar. Eu não posso ficar tantas horas debaixo da água, estou dando exemplos muito, mas tem várias coisas. E isso não é para deixar você, então eu não posso tudo. Não, não é isso. O que eu não posso, se eu não posso voar e eu quero sair daqui para os Estados Unidos, eu vou de avião, eu arrumo um recurso. Ponto. Ah, eu quero ver os peixinhos lá no fundo do mar. Eu ponho aquele trem lá de oxigênio, nananã, e vou ver. O que eu não posso, eu vou ou aprender ou delegar, buscar recursos. Então, é importante, parece tão óbvio, mas é importante porque às vezes a gente não está conseguindo fazer alguma coisa no nosso negócio, na nossa vida, porque a gente não sabe, não vai dar conta mesmo. E aí, o que que eu faço? Vou arrumar um recurso, vou arrumar quem faça por mim, quem me ajude. Se eu não posso aprender, se não é para mim isso, alguém pode. E tá tudo ótimo. E, gente, assim, um pouquinho vem da nossa formação, da escola. Quantos anos a gente passa na escola? Esquece, não fez faculdade, mas quando você para, não vai fazer faculdade. Até os 17, 18 anos, pelo menos, você está ali. Entra com uns 2, 3 aninhos, é muito tempo sendo formatado. Muito tempo sendo formatado. E aí, você vai lá e você tem que fazer, geografia, história, matemática, física, química lá. Tá indo super bem em algumas matérias, outras não. A gente deixa o que está indo bem de lado e foca naquilo que a gente não está indo bem, porque a gente precisa tirar nota e passar de ano. E acabou. Esse final de semana teve Enem. Pô, que coisa mais absurda. O cara, para entrar numa faculdade de medicina, ele quer salvar vidas, ele tem aqui no coração dele. Na boa, por que que ele tem que saber que São Paulo, a capital de São Paulo é São Paulo, no Paraná é Curitiba? O que que muda na vida do cara? Tô dando um exemplo, mas ele tem que aprender coisas ali que não muda nada. Putz, grila, é absurdo, é ridículo isso tudo. Mas é assim ainda. Tanta coisa evoluiu e esse treco é assim. Aí o cara não entra na faculdade de medicina, porque ele não passou em determinadas matérias. É ridículo isso. É um absurdo. E a gente está muito ainda preso nisso tudo. E aí você acredita que você tem que saber tudo. E aí não dá conta, em vez de colocar energia. Eu sou boa nisso. Eu não estou dizendo que você não vai aprender coisas novas, que você vai fazer só uma única. Não. Mas se você quer abraçar tudo isso, e a gente acaba muito fazendo, cara, não delega. Por que que as pessoas são tão centralizadoras e controladoras? Foi muito doutrinada a ser assim, a gente foi programado para ser assim. E aí não consegue olhar para aquilo que é mais importante, não sabe delegar. Mas a gente tem limite sim, precisa aceitar isso, e que bom que você aceita isso para você focar no que você é muito boa e deixar que outras pessoas e outros recursos te ajudem. Autoconhecimento e inteligência emocional são essenciais, não existe. Planejamento é ferramenta, por quê? Quando eu vou decidir por algo dentro do planejamento, eu defino o primeiro passo do planejamento é o que? Objetivo. Se eu não sei o que eu quero ou o que eu não quero, não existe como definir o objetivo. Então, tem a ver com autoconhecimento. E onde entra inteligência emocional? Que, aliás, é uma consequência, né? Eu não consigo ter inteligência emocional sem me conhecer.
Porque inteligência emocional é gestão das emoções. É como eu vou agir e como eu vou reagir. Sem autoconhecimento, eu não consigo calibrar isso. Então, dentro de um processo todo, eu preciso ir desenvolvendo isso. E não é, a inteligência emocional, ela não. Não existe um momento que você está pronto, passei no vestibular. Não. A vida inteira a gente vai passar por esse processo. A vida inteira é contínuo, gente. Não existe um ponto que termina isso. Você vai evoluindo. Não tem um ponto que passei na prova e finalizei. Organização funcional. O que é isso? Como eu falei da rotina funcional. O que é organização funcional? Aqui tem o meu negocinho de maquiagem, ó. Ele funciona para mim. Na minha organização tem meus pincéis e o negócio que eu uso é assim. Acabou. Para algumas pessoas, tudo assim, para outra, cada um de um jeito. Isso aqui para mim é organizado. Tudo que eu preciso de maquiagem, eu coloco dentro dessa bolsinha aqui, fecho ela, acabou, tá pronto. Funciona para mim, para outros não, tem que, sabe? Então, isso é organização funcional. Não existe tudo separado por cor, tal. Alguns precisam disso, outros não. Tem, sabe, Tupperware. Tem gente que gosta de guardar Tupperware todos com tampa, outros põem a tampa de um lado e os trequinhos um dentro do outro. Organização funcional, é o que funciona para você. Organização funcional. Funciona para mim o Trello, funciona para mim papel e caneta. Organização funcional. Eu só vou bater na tecla da diferença do Trello e do papel e da caneta, porque o Trello não te ajuda a criar, papel e caneta te ajuda a criar. Então, você vai ter o Trello para colocar em ordem a informação, top. Mas você vai ter papel e caneta para desembestar tudo que está aqui na tua mente e colocar no papel e ajudar a criar os seus processos, as suas estratégias. Planejamento para evolução. Então a gente está falando de mentalidade aqui. Eu não evoluo sem planejar, impossível, não tem como sair do lugar. Amor próprio, que é conhecer as prioridades e aceitar limites. A gente falou bastante ali do limite no primeiro ponto. Conhecer prioridade. E prioridade, ela muda, muda. Quando você acaba de ser mãe, não tem como, né? Não tem como, porque aquele serzinho, até para se alimentar, para quem amamentou, por exemplo, que às vezes não deu certo, não deu, né? Mas até para dar uma mamar. Depende 100% de você. Se você deixar aquela criança 24 horas ali, pode ser que ela não sobreviva. Se você deixar ela por 24 horas sem nenhuma atenção, pode morrer de alguma coisa. Ou seja, pesado o que eu falei, mas é a real, né? Então, daquele momento, a sua prioridade é aquele serzinho. Abri meu negócio, fiz uma parte nova no meu negócio, criei um método novo, né? Tua prioridade naquele momento. A gente precisa conhecer as nossas prioridades, porque cada momento, a minha prioridade, ou seja, o meu foco está direcionado para uma coisa. Isso não quer dizer que eu vou deletar todas as outras, mas quer dizer que eu vou priorizar, dar mais atenção para aquilo. E o que tem a ver com amor próprio? Porque eu vou priorizar aquilo que é mais importante para mim naquele momento e não para o outro. Quando eu dei o exemplo do neném, é teu filho, acredito que aquilo é mais importante naquele momento para você. Ninguém pode fazer por você aquilo. Você pode até delegar, mas eu acredito que você queira viver aquele momento ali. Ah, não é o que eu quero viver, quero delegar. Ok. O que que é prioridade para você naquele momento? Muitas vezes a gente tem coisas que são muito importantes para a gente não faz porque está sempre fazendo pelo outro. Chega um momento que teu filho já pode fazer sozinho, teu cônjuge, teu sócio, teu funcionário, a gente precisa priorizar. Dinheiro, tempo e ajuda são recursos, já falei isso várias vezes, a gente vai sempre ouvir isso, e isso é uma mentalidade muito relevante, porque, gente, micro e pequena empresária, a grande maioria não começa com super caixa. Muitas vezes você começa numa transição com zero caixa ou caixa negativa e tem que correr atrás para fazer acontecer, para fazer recurso. Da onde vem isso? Por isso que tem agora startup, muitas nascem de um investimento anjo, muitas nascem de várias outras formas. Vocês lembram a história do Facebook?
A história que é contada, não sei exatamente qual que é a história real. O que popularmente o povo fala é que o cara lá teve uma ideia, reuniu uma galera dentro de uma sala, falou: gente, essa é a minha ideia, quem vem comigo? Né? Parecia uma coisa. Pensa, vai, de verdade, assim. Pega lá atrás, quando esse cara chega com essa ideia. Era muito utópica, era muito doida. Hoje está dominando o mundo, né? O Facebook e o grupo, né? O grupo Meta domina os negócios. Não existe um negócio hoje, não existe um negócio hoje que não passe pelo Meta. Me fala um negócio hoje que vive sem alguma das ferramentas do Meta. Falando de negócio, né? Não negócio assim, tipo, tô vendendo aqui uns trenzinhos e tal para me virar. Até quem faz cupcake em casa e quer vender para fazer uma renda, usa o WhatsApp. Se não usa, tá lascado. Vai fazer como ligar? Então, olha que coisa interessante, como ele não tinha nada além do que desejo, um sonho, não tinha dinheiro. A gente tem aqui em Londrina também uma história que eu conheci um pouquinho, porque eles estão aqui, vi palestra, que chama The Best Açaí. Então, com 700 franquias vendidas no Brasil. Três meninos, que agora já são homens, estudante, tomaram uma decisão, começaram a fazer açaí no fundo de casa, e hoje estão com uma empresa surreal. E aí, hoje e amanhã, eles estão tendo um evento aqui que chama The Best Experience, que vai ter, que é para as franquias, né? E eles abriram para algumas outras pessoas. Aí vai vir Carlos Busch, João Branco, Bruno Perini, vários caras bem grandes dentro do mercado palestrar para o grupo deles, entende? E eles começaram com grana, não, com uma ideia. Começaram ali, pá, 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 e hoje tem o que tem. Cria-se recurso, gente. Não espere o recurso acontecer para você poder fazer alguma coisa. Não espere, a gente tem que criar isso. Aí foco no que dá conta de fazer, até dá conta de fazer mais. O que que eu dou conta nesse momento? Com o recurso que eu tenho agora. Aí mais itens aqui que a gente vai passar só por alguns, porque tem itens aqui que eu já passei nos outros encontros. Rotina, dia a dia, que é organizado, conectado e criativo. Ordem é o princípio de tudo, sempre, sempre. Eu não consigo criar, como eu já falei mil vezes, sem me organizar. Então, pensem muito nisso, como a rotina de vocês está. E esse organizada é o que funciona para você. O ambiente. Eu dei o exemplo da minha coisinha de maquiagem ali. Daquele jeito, para mim, aquilo é organizado, para outros não é. Então, como você organiza o seu ambiente. Recompensas e perdas, já falamos bastante disso no primeiro momento, quando cria-se o objetivo, você tem que saber o porquê e o que você ganha e o que você perde. Conceito de tempo é só percepção, uma hora na fila, uma hora tomando um café com a tua melhor amiga. Qual que é a percepção que você tem? Quanto tempo parece que você ficou na fila ali esperando, e quando você está tomando um café, putz, parece que, né, nem deu tempo de tomar o café, já acabou o tempo. Foco, atenção direcionada, o VPA e esses outros itens eu vou passar um a um aqui. Foco, atenção direcionada é uma atividade consciente. Atenção e ação, gente, é diferente. Eu estou fazendo, mas se a minha atenção não está na minha ação, quantas coisas a gente faz? E o piloto automático, ele é necessário. Se eu precisar pensar toda vez que eu vou escovar o dente, que eu vou ligar o carro, se eu tiver que pensar tudo que eu estou fazendo, eu estou lascada, já falei lá no começo. Não dá para pensar em tudo. É bom que a gente tenha piloto automático, mas quando eu preciso determinar foco, eu não posso estar no piloto automático, não tem como. Piloto automático é atenção na ação, que é importante para mim agora. Aí a atenção vem do quê? Do pensamento. A ação vem da execução. Se eu estou, toda vez que eu estou fazendo alguma coisa, eu estou com meu pensamento em outro lugar, eu estou me desgastando duas vezes. Por isso que muitas vezes você está mais cansada do que o normal. Passou um trator por você. O que você está fazendo ali, está pensando em isso e aquilo. Pelo amor de Deus, surta, surta. Isso é um estresse danado.
A gente já tem estresse normalmente. Você está liberando cortisol para cada célula que você tem, você libera 1000 vezes mais do que é loucura. Adoece, envelhece, dá ruga. As pessoas têm dificuldade, às vezes, de perder peso, porque tem a ver com isso também. A gente está inchada de informações. Então, eu preciso aprender a ser focada naquilo que importa naquele momento. E não tem como você fazer isso sem uma lista de ações, que é planejamento, e olhar para essa lista e ver o que dá conta de fazer. Foco. A disciplina, gente, só existe por motivação. Já falei várias vezes sobre essa questão da disciplina e motivação. Eu preciso de um motivo que me leve para a ação, necessidade, medo ou desejo, que você determine e alimenta aquilo naquela sua sementinha, o adubo que você vai colocando. Quando eu tenho uma rotina mais organizada, aumenta a probabilidade de eu ter disciplina, porque aí eu sei o que eu preciso ser consistente. Lista de recompensas e perdas é uma das ferramentas mais importantes para eu ser consistente, para eu ter disciplina. Eu preciso saber o que eu ganho e o que eu perco para poder colocar energia naquela ação de forma consistente. Foco antecede a consistência e a disciplina, porque foco é onde eu coloco a minha atenção. Disciplina é quantas vezes eu repito aquela ação até chegar onde eu quero chegar. Porque tem coisas que eu posso fazer uma única vez, resolvi. Mas para realizar um objetivo, eu preciso pôr energia algumas vezes na mesma ação, repetir aquela ação por mais vezes. Como que eu vou ter essa consistência se eu não consigo ter a compreensão do que eu ganho e do que eu perco? E aí, por que que método, tudo que a gente está fazendo aqui, tudo tem a ver com método. Porque eu tenho certeza que as coisas que eu estou falando, a grande maioria você sabe, tem o conhecimento. Mas quando você estrutura isso de forma metodológica, funciona muito melhor. Que nem cozinhar. É instintivo ou é metodológico? Existe um instinto, assim, tipo, você tem que se virar. Você vê lá um monte de trem ali, você tem que dar conta de preparar alguma coisa para enfiar na barriga. Mas existe um método, gente. Tem um tio, já contei para algumas pessoas, ele foi fazer arroz. Pô, como que faz arroz? Você nunca fez, você só viu pronto. Aí você compra o pacote. Você sabe que passa pelo fogo. Aí ele colocou o arroz na panela. Acabou. Não pôs água, não sabia que tinha que pôr água, né? Então, tá errado? Não, é arroz, vou colocar na panela. Tuf. Colocou óleo e tempero, né, para dar gosto, e não pôs água. Não preciso nem falar, né? Queimou a panela e tudo. Mas, assim, é um exemplo tão. Parece tão óbvio. É óbvio para gente que já viu, que sabe. Se aprende por observação. Agora, tá, a gente precisa de uma receitinha para fazer aquilo direitinho. Tem um método para isso. Inclusive para o arroz ficar soltinho. Tem várias coisas que você precisa saber para poder preparar o arroz. Tudo é método. Método facilita a nossa vida. Então, aprender a fazer tudo que a gente está fazendo aqui estruturado facilita muito a tua vida. Outra coisa, o que que é o VPA, valor da pequena ação? Todo o resultado é conjunto de pequenas ações. Então, ele pode ser favorável ou desfavorável. Faltou um L ali. Então, eu dei o exemplo também, acho que em um dos outros encontros, né, que eu encontrei amigas minhas de 20 anos atrás, algumas já estão com um formato de corpo e um peso que não gostaria de estar, mas nem perceberam, não foi da noite para o dia. Foram, né, ao longo, imagina você 1 quilinho por ano a mais, são 20 quilos depois de 20 anos. E aí você de repente olha no espelho e você já não se reconhece mais. É de pouquinho em pouquinho, gente. Não é do nada que a gente adquire um hábito, não é do nada que as coisas acontecem. É bem de pouquinho, muito de pouquinho. Desfavorável ou favorável. E é tão. E por que que é tão difícil reconhecer a pequena ação?
Porque ela é muito devagar, é muito lenta. Você não vê o resultado assim. Ele leva tempo. Aí, para eu poder reconhecer o resultado, eu preciso fazer o quê? O checklist que está dentro do método de planejamento. Eu falo o que eu vou fazer e eu verifico o que eu estou fazendo. Cada ação que eu fiz dentro de um método bem certinho, que é o que a gente está vendo aqui, eu reconheço e celebro as ações que eu estou concluindo a cada etapa. A cada etapa. Então, eu preciso valorizar a pequena ação. Existe um conceito aí no mercado que fala 1% melhor todos os dias. Esquece isso, porque hoje você pode estar pior que ontem, tá tudo bem. Não é todo dia que a gente consegue ser melhor do que o outro dia. Não existe isso. E não é que eu tô hoje pior, é que hoje eu não tô dando conta de me mover, só isso. Não é questão de pior ou melhor. Mas eu preciso entender, colocar na minha mentalidade que a pequena ação ela tem valor. Comparação e referência. Ah, não se compare com ninguém. Impossível. Não tem problema nenhum se comparar. A comparação, ela faz pra gente. Aí, quando você consegue sair da mentalidade de ó céus, ó vida, para aquilo ser a tua referência. O meu modelo de negócios. Inclusive, ontem tive uma reunião de 2 horas e meia com a. Que agora eu consegui uma pessoa muito bacana para fazer o lançamento do meu produto digital. Ela fazer o que eu não sei fazer. Lembra que eu falei dos limites? Eu tenho limite. E quando a gente fala de ferramenta, eu tenho muitos limites. Até hoje, ó, vou confessar uma coisa muito feia para vocês. Até hoje eu não usei o chat GPT. Gente, eu sou muito zoada com essas coisas de, sabe? O máximo que eu sei fazer na vida é trocar pilha de controle. Qualquer coisa que exige algum recurso que envolve tecnologia, eu piro. Quando eu tenho que aprender algo novo, assim, meu Deus do céu, de apertar botão, aquilo me dá um faniquito. E aí eu faço o quê? O que eu preciso fazer, eu faço, senão as coisas não acontecem. E aí eu estou buscando quem faça por mim, recursos. E aí encontrei, a gente fez uma reunião muito bacana, e aí eu tinha que passar o quê para ela? Ela precisa entender, né? O meu modelo de negócio, para mim, ele está muito claro, ele é meu sonho, mas para ela não. E por mais que eu conte e fale, eu precisei dar referências para ela. De onde eu tirei isso? Então, academia produtiva, quais são as referências que eu tenho para eu poder construir o meu negócio? Então, eu passei referências para ela. São pessoas que eu me comparo nesse sentido. Entende? Então, quem que é hoje, quando você pensa no teu método, no teu negócio, quem que é referência? E por que que a comparação, só porque a comparação, como é dita por aí, que eu tenho que prestar atenção, porque o ponto de partida nunca é igual. Ponto de partida, ele tem a parte de recursos, que é quanto de dinheiro você tem, quanto de tempo para se dedicar para isso, e quem está te ajudando, te apoiando e tal, né? Tem um ponto de partida. O meu ponto de partida dessa minha referência é diferente. E aí, o outro ponto de partida, a mochilinha que eu trago, os meus recursos internos, o que eu tenho de habilidade de criatividade, liderança, é a minha comunicação, a minha forma de lidar com situações, tal. Então, essa minha bagagem é diferente da bagagem dessa outra pessoa que eu estou me comparando. Então, eu não posso comparar nesse sentido. Agora, eu posso ter como referência o que ela construiu, para eu ver como que é aquilo e ver o que que eu posso trazer para o meu negócio. Tendo a minha essência, mas não existe você não, entre aspas, copiar. Não existe isso. Só que não é um copia e cola, né? Eu estou vendo aquilo e estou modelando para mim. Então, quais são as referências que vocês têm? E em todas as áreas, gente, estou falando muito do profissional, mas na vida pessoal também, referência de maternidade, referência de relacionamento amoroso. Por que que aquela pessoa é uma referência para você nisso? A gente tem que observar para ver também. Ah, uma coisa aqui que eu queria falar, até anotei aqui. Inveja. Ah, inveja branca, inveja não sei o que e tal. Cara, inveja é uma ferramenta. Quando você sentir inveja, é porque você quer aquilo. Não tem problema nenhum nisso. Nenhum problema.
O ruim da inveja é quando você, sabe, quer o mal do outro porque ele tem e você não tem. Aí isso é o quê? Falta de amor próprio. Porque o fulano tem tal coisa. Nossa, eu queria muito aquilo. Qual o problema querer aquilo? Então, eu vou arrumar formas, meios de ter aquilo que o fulano tem. Então, cuidado com esse lance, tipo, da inveja. A gente tem que prestar atenção nisso que parece que inveja é ruim. Depende de onde você está colocando a inveja dentro ali daquilo que você está percebendo e sentindo. Mas eu olho, sabe, e falo, nossa, eu queria muito isso. E tudo bem, eu quero muito aquilo. Não quer dizer que eu quero tirar o que a pessoa tem. Quer dizer que eu quero o que ela tem. Para ter o que ela tem, eu vou ver o que que eu faço para também ter. Qual o problema? Então, só pode, assim, ninguém pode ter iPhone, né? Ah, eu não tenho, eu quero ter. Tá errado. A outra tem um relacionamento bacana, eu também quero ter. Tá errado eu querer o que ela quer? Não, de jeito nenhum. Então, não é tudo a inveja. Quando a gente pensa em comparação, você não está invejando o que você precisa olhar o que o outro tem, se aquilo é o que você gostaria de ter. Isso não é invejar, tá, gente? Cuidado com como você enxerga as coisas, senão você para de observar os outros e para de querer o que o outro tem. Não tem problema nenhum querer o que o outro tem. Não deseje mal a ninguém e vá você atrás daquilo que o outro tem, o que que ele fez para ter aquilo. Aí vem a questão da ambiência, a gente já falou isso um pouquinho também, só vou reforçar a influência passiva e ativa. Passiva não controla, ativa eu controlo os estímulos que eu busco, que nem isso aqui. Tudo está te influenciando, querendo ou não, tudo te influencia. O que eu permito que me influencia, de verdade, é isso aqui, olha. Ativa e passiva. Passiva tá ali ao teu redor a todo momento, tá, 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 tá. Lembra que eu falei da percepção? Vai vir no teu filtrinho, e aí, conforme passa no seu filtro, alimenta o teu comportamento. O que que eu faço? Ó, se o meu entorno, as influências estão negativas para aquilo que eu quero, eu consigo sair deste ambiente? Sim ou não? Não, não consigo sair desse ambiente agora. Não tenho como mudar daqui agora. Não tenho como mudar dessa casa, desse bairro, desse relacionamento, dessa casa, desse trabalho. Não dá. Tá, então isso eu não consigo. Eu consigo duas coisas. Uma, como está batendo dentro de mim, como eu vou fazer a gestão disso em mim. Quando essa influência vem, me bate e me provoca de forma negativa, como que eu cuido disso internamente? E como eu vou buscar influências positivas, sabe? Quando você não é bem neutralizar, mas é encher os potinhos que eu falei. Como que eu vou pegar, me abastecer de mais influência positiva para alimentar essa parte das crenças possibilitadoras, enquanto aqui eu estou vivendo num ambiente que ainda está negativo para mim. O que que eu busco de ativo? Você pode buscar, vocês estão aqui ouvindo tudo isso, isso é uma coisa que positiva. O que que vocês ouvem, o que que vocês estão fazendo no dia a dia para abastecer essa parte das influências ativas, buscando isso, para fortalecer mais crenças possibilitadoras e mudar o teu comportamento para o mais. E aí, chegando bem pertinho do final, autoliderança e autoconfiança. Não estou nem falar de liderar equipe, times, não. Porque a gente lidera tudo, lidera nossos filhos, nossa casa, a gente lidera nossa vida, nossa rotina, pessoas, qualquer, lidera negócios. Eu só consigo liderar quando eu me autolidero. Então eu preciso exercitar empatia, empatia em primeiro lugar comigo. A gente não é muito empático com a gente, porque parece que eu poderia ter feito mais e melhor e não fiz. Frequentemente isso fica na gente. Muitas coisas que a gente hoje não está tendo o resultado que a gente gostaria, a sensação é que, pô, poderia ter feito mais, poderia ter feito diferente. Poderia, ok, mas não fiz e agora? O que que eu posso fazer? E tudo que eu fiz de positivo, tudo que eu já fiz, será que eu consigo reconhecer essa? Eu preciso ter empatia comigo. Às vezes a pessoa chega para você com um problema, você exercita tanta empatia, é tão legal com essa pessoa e com você.
Então, eu preciso exercitar empatia comigo. Sem empatia, vai ser difícil você se autoliderar. Porque você precisa acolher aquilo que você está sentindo para você conseguir se autoliderar, gerir aquelas suas emoções de um lugar de amor, não de conformismo, de amor, de aceitação. Só que eu preciso, assim, o que que é essa questão da confiança? Como que eu confio? Liderar é dar comando, gente. Como que eu confio? Faço o que a pessoa está falando. Eu preciso confiar que aquilo que ela está falando está ok. Para eu me autoliderar, eu preciso confiar naquilo que eu falo para mim. Se eu não confio em mim, eu não me autolidero. Então, confiança é a base de tudo. E aí, confiança é construída. A gente destrói a nossa confiança frequentemente, falando que vai fazer e não faz. Tudo bem. Então, agora o que que eu posso fazer para passar a confiar em mim, já que eu pisei na bola comigo? Percebe que se fala tanto em liderar, 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 preciso ser uma boa líder. A confiança é a base. É a base. E as pessoas lideram muito por medo. A gente aprende isso com papai e mamãe, né? Se não sei o quê, não sei o quê, né? É sempre assim. A escola também. A média é 7, tirou 6. Então, quer dizer, como que a escola lidera sobre a criança? Muito pela nota. Muito pela nota. Não tem outra forma. A forma mais certeira é essa, né? E o medo que a criança tem de repetir de ano e tal, porque além da escola colocar isso na cabeça dela, papai e mamãe reforça isso que a escola faz. Então a gente aprende muito a receber a liderança pelo medo. E não é que tá errado. Imagina só, dá tempo de você contar toda a história da carochinha quando a criança quer enfiar o dedo na tomada? Não, você vai dar um susto nela mesmo. Proteção. Tudo bem. Mas aí a gente traz isso para todos os outros aspectos da vida, que às vezes é mais fácil. Você não sai do celular, moleque, eu vou cancelar tua conta. Eu já falei isso pro Cauã algumas vezes. Você não sai desse celular, eu vou cancelar tua conta. Liderando pelo medo. E aí a gente acostuma a fazer isso, a gente faz isso com a gente frequentemente também, sem perceber. Então, percebe o quanto a liderança tem a ver com confiança, porque é comandar. Você comanda pelo medo ou pelo respeito, pela admiração, pela consciência. Isso aqui que eu estou falando, isso aqui é muito profundo para a gente falar em 2 minutinhos. Mas essa consciência é importante vocês terem, porque isso se constrói e isso vem de uma raiz já construída. A nossa autoconfiança é construída desde pequenininho, na grande maioria, pelo medo. Em partes é importante. Eu não preciso entender tudo que a aranha faz se ela me picar, e que é choque, que é anafilático e a PQP. Preciso entender que se ela me pica, ela me mata. Então eu tenho medo dela. E esse medo me protege, não está errado. Então tem coisas que foi ensinada e que é importante e ok. Só que a gente transfere isso para as outras coisas. Então, como que eu separo isso? É importante ter essa compreensão. O medo não é ruim e nem o vilão. Eu que vou determinar agora o que que eu vou. Poxa, medo, né, de falar alguma coisa para uma pessoa que você ama e ela de repente não entender bem e aquilo causar algum atrito na sua relação. Aí, com o cliente, você tem um negócio, teu cliente não paga. Quem presta serviço aqui, ninguém nunca passou por isso, né? E aí, como que você cobra essa pessoa? Difícil, não é, gente? Fácil, não é? A gente tem medo. Então você percebe. E aí, isso é a questão de liderar mesmo. Você não tá. Eu tenho medo até de cobrar, porque eu não lidero a situação. Eu deixo a situação à mercê. Liderar é isso que eu estou falando. É você dominar e comandar a situação. Mas aí eu tenho medo. Por que que eu tenho medo de cobrar o meu cliente, sendo que eu prestei o serviço? É um combinado. E a gente não faz, percebe? Então, isso aqui é algo. E tem uma oficina só disso. Em outro momento eu falo para vocês. Tem presencial e online, só para a gente trabalhar a autoliderança. E aí, pausa e relaxamento, a distração faz parte, ela é importante. Uma mente cansada, exausta, não cria, cria mais problema do que soluções.
muito mais. Então, eu preciso relaxar. Exaustão causa baixa motivação. Por isso que muitas pessoas, quando estão depressivas, tem gente que dorme muito em depressão, mas ela está dormindo, ela não está relaxando. Ela está apagando, ela não está relaxando, é diferente. Ela precisa descansar a mente. A mente dela está muito acelerada, sem ela perceber, em problemas. Então, muitas vezes, se eu não faço uma pausa, um relaxamento, eu estou provocando no meu organismo também ou uma depressão, uma exaustão excessiva, ansiedade, vem do excesso de não pausar e relaxar. E isso aqui é necessário. Eu preciso, dentro do meu planejamento, ter momentos que eu faço isso. Então, quando eu faço comigo, quando eu identifico que eu estou muito acelerada, quando eu faço muitas atividades, de repente eu vejo e falo, nossa, eu estou, né, bem acelerada. Eu paro e faço, eu tenho várias meditações guiadas que eu gosto. Aqueles 10 minutos, e não é que eu medito. Falar, ah, então você medita, né? Tem hora que eu tô, o negócio tá rolando ali, minha cabeça vai para lá e volta, e vai, e volta, e vai, e volta, e vai. Eu tô lá, me mexo e minha perna começa a formigar, tal. Mas, de alguma forma, eu tô melhor do que antes. Por mais que eu fiquei naquele processo brigando com a minha mente, minha perna formigando e tudo naqueles 10 minutos, eu fiz uma pausa. Eu respirei. Quando eu termino, eu respiro fundo, eu já tô em outra energia. Eu dei uma leve desacelerada. Então, imagina se eu não fizesse isso, né? Estado que a gente fica. E por fim, que eu já falei no último e falo aqui de novo, a questão de quando eu realizo, eu celebro. Eu preciso fazer o checklist, eu tenho que ver o que está dando de certo e errado, eu preciso fazer as melhorias, eu preciso dos meus indicadores. A forma como a vida fala com a gente, a empresa fala com a gente através de indicador, ou seja, eu olho o que eu coloquei na minha lista e verifico o que eu estou fazendo. Ah, o que eu dei conta de fazer, parabéns, muito bem, vou lá e celebro. Vejo como, por que que aquilo deu certo ou por que que deu errado. O que eu não fiz, pô, por que que eu não estou fazendo? O que que eu estou deixando de lado? Não estou dando conta de sair do lugar. Quem pode me ajudar? E tem as perguntinhas do último encontro, as perguntas mágicas. Tem 12 perguntas lá, gente, para você poder fazer o seu checklist. 12. Então, não tem desculpa para não entender o porquê que está deixando coisas de lado, porquê que está deixando coisas pendentes. Eu preciso celebrar para fortalecer as minhas crenças. Eu preciso celebrar. E pequena, às vezes é coisa muito boba, mas eu preciso celebrar. O que que é muito bobo para você, assim? Não tem nada bobo, por exemplo, para mim. Se, por exemplo, eu tenho essa dificuldade, como eu falei, às vezes eu estou muito acelerada. O fato de hoje eu conseguir ter esse entendimento e falar, Luciana, para, põe a meditação ali, respira, ou põe uma música, alguma coisa, eu sempre celebro. Quando eu termino, eu falo, ah, eu fiz. Ah, foi meia boca. Eu fiz. Em vez de vir aquela tagarela falando, ah, você não fez direito, eu falo, cala a boca, eu fiz. E aí isso me faz entrar nessa outra energia, isso me faz perceber que, apesar de todas as minhas limitações e dificuldades, eu faço coisas hoje melhores do que eu fazia antes. Então você precisa colocar isso dentro da tua rotina de reconhecer o que você tem feito e celebrar. Celebrar uma palavra, um pensamento, é uma carta, é uma escrita, é alguma coisa. A gente não dá às vezes parabéns para alguém, pô, parabéns. Você não elogia, às vezes alguém faz uma coisa gostosa, uma comida, você agradece, coisas, alguém abre a porta para você, você fala obrigado. Isso é uma celebração, é um reconhecimento de uma atitude. A gente precisa trazer isso para as nossas atitudes. E aí a chave de ouro de tudo, tudo, planejamento tem os níveis, né? Básico, intermediário e avançado. Você ter a vida, o estilo de vida como um planejamento, você ter o seu planejamento pessoal, um planejamento estratégico para o seu negócio. Isso é básico, quer dizer, é avançado, né? Básico seria se você já está dentro dessa mentalidade. Mas o que que eu tenho que fazer toda? O mais importante de tudo é o planejamento semanal. Porque é a pequena ação, gente. É só isso que vai fazer você sair do ponto que você está. Nada na vida acontece sem pequenas ações, nada.
Tudo vem através dela. E aí é o planejamento semanal com a VPA, o valor da pequena ação. Isso é o mais importante. Se toda semana eu começo a semana com um objetivo, uma lista ali de atividade básica que eu dou conta de fazer, eu evoluo. São 52 semanas no ano. Se toda santa semana você está ali dando micropassos, você evolui. Não, e assim, quando você pega um ritmo, sabe? Aí as pessoas falam, nossa, fulano é tão produtivo, parece que tem 48 horas. Porque essa pessoa é produtiva. Então, e, gente, olha, organizar, já falei várias vezes, só vou reforçar, organizar é diferente de planejar, ser produtivo não é ser organizado. Organizado coloca ordem, ser produtivo realmente é estar realizando as coisas de acordo com o que você quer, senão você está só executando. Organizou, executou, organizou, executou. Isso não é produtividade, isso é deixar a vida acontecendo ali de uma forma bem ajeitadinha, né? Então, planejar mesmo é colocar algo que não existe e caminhar em direção àquilo que você quer. Isso é planejar, de pouquinho em pouquinho. Você vai percebendo. Você pode planejar. Ontem eu conversei com uma minha melhor amiga, né? E ela me falou uma coisa que faz acho que uns 10 anos que isso já deveria ter acontecido. E aí ontem, e sempre ela fala. Existe uma diferença entre a gente falar e decidir. E há 10 anos ela fala. E ontem a frase que ela usou mostrou que é decisão. Eu falei, agora vai acontecer. Agora vai acontecer, acabou. Não, não existe como voltar atrás, porque a fala dela, sabe? Então, às vezes o processo, porque ela nunca colocou isso como uma prioridade, nunca planejou isso, só falou. Agora entrou no planejamento dela. Então vai acontecer. São 10 anos desejando, entende? Então, gente, assim, e aí o que que acontece? A gente precisa tomar coragem. Coragem não é algo, ah, eu sou corajosa. Todo mundo é corajoso. Agora, para determinadas coisas, você precisa tomar essa coragem. É um processo de encorajar. Ela não nasce, não é espiritual, não é mérito de um ou de outro. Isso é, eu preciso ir tomando essa coragem. E ela foi no processo dela, agora entrou num processo onde ela colocou a informação ali e falou: agora eu estou fazendo isso, isso e isso. Estou me encorajando, porque não é que eu decidi que eu consigo fazer. É um processo. Você decidiu, agora você vai se preparar para ter coragem de dar esse primeiro passo. Pode ser que o seu planejamento seja exatamente esse. Percebe a diferença entre você ir lá, vou fazer tudo que eu preciso fazer? Não, o que eu dou conta de fazer agora, dentro desse processo todo. Planejamento semanal. E aí eu encerro aqui essa nossa terceira aula. Vou compartilhar com vocês